Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Tiago aqui com vocês mais uma vez. Galera, vamos falar hoje sobre o importantíssimo conceito de coronelismo, tá? Para ficar bem claro e a gente não vacilar em nenhuma questão, né? É um tema tão recorrente em prova, né? Cai sempre no Enem, nas faculdades aí de São Paulo, nas paulistas também é muito cobrado. Então, vamos aprofundar aqui na parte conceitual do coronelismo, beleza? Bom, vamos começar a chamar atenção para algumas coisas aqui que são muito básicas, de vez em quando a gente esquece e acaba vacilando, tá? E aqui são coisas que a gente não pode, em hipótese nenhuma, esquecer, tá? O básico do básico. Primeiro, tá? Coronelismo, né, deriva de coronel. Coronel é o termo que a gente usa para latifundiário na Primeira República, tá bom? Esse termo vem do Império, né? Quando a patente mais alta da Guarda Nacional em cada região, no geral, era ocupada pelo latifundiário mais influente da região. E acabou se convencionando chamar o latifundiário de coronel, tá bom? Mas isso não é necessariamente ligado a uma questão de patente militar, tá bom? O coronel é o latifundiário, tá bom? Os coronéis compõem, por sua vez, as oligarquias, né? Então, na época da República Oligárquica, né, a maior parte da Primeira República, né, as oligarquias, o termo oligarquia, né, grego, né, governo de poucos. Quem compõe essas oligarquias? Quem são esses poucos que governam nessa época? Né? São as elites rurais, os coronéis, com seus aliados, né, fazem parte das elites rurais, né, políticos de carreira, jornalistas, advogados, médicos, alguns grandes comerciantes, etc. Então, os coronéis, as elites rurais, com o seu entorno social aí, compõem o que nós chamamos de oligarquias, beleza? E não são grupos homogêneos, tá, gente? Tem divisão regional, tem divisão familiar, tem divisão econômica, e não é pacífico. Só porque nós somos elite rural, nós vamos ser amiguinho para sempre. Não, tem muito conflito. Inclusive, o início da República ele é muito marcado por conflitos entre oligarquias. Né? Vai ser difícil de estabilizar a República justamente por conta disso. Só o Campos Salles que vai conseguir resolver isso. A gente vai ver isso depois num vídeo sobre política dos governadores, beleza? Em cada município tem mais de um coronel, tá? Então, no geral, é muito comum a situação em que um coronel dominante ele tem o seu poder desafiado por outro coronel. O grande inimigo de um coronel é outro coronel, tá? Então é muito importante você lembrar disso, né? Em cada município, no geral, tem mais de um latifundiário importante, 2, 3, 4, e você tem ali uma situação de tensão entre eles para ver quem vai se tornar, né, uma espécie de líder, né, político local, tá? E isso costuma gerar muitos conflitos também, tá bom? Coronelismo é um conceito específico da Primeira República, tá? Não é válido para Brasil Império e não é válido também para depois de Primeira República, tá? Então, se você usar coronelismo, saiba que você está usando no senso comum, tá bom? O conceito acadêmico mesmo, o sistema político do coronelismo, ele é válido única e exclusivamente para a experiência histórica da Primeira República, porque é só lá, é só na Primeira República que você vai ter especificamente as condições que criam o coronelismo. Tá? O coronelismo ele é fruto de uma forma de exercício do poder privado somado a uma interação desse poder privado com o poder público e ainda uma forma de se fazer eleições, um sistema representativo específico. Então é essa interação, né, que vai fazer do coronelismo na Primeira República um sistema político específico e único. Então, conceitualmente falando, é válido somente para a Primeira República. Ok? Vamos tentar traduzir o coronelismo em um esquema. Tá? Então, o coronel, o latifundiário, ele tem poder privado, mas isso ele já tinha. Isso vem desde a época do Império. Poder privado, né, a riqueza, o nome de família, a influência econômica que o coronel tem, vem do latifúndio. Isso já existia. Porém, não existia coronelismo. Faltava alguma coisa. O que faltava? O que veio para o coronel que torna o coronel, né, um elemento diferenciado na Primeira República? O poder político local. A monarquia era muito centralizada, você vai lembrar disso, né? A Constituição de 1824 ela centralizava muito o poder na corte e no poder executivo e moderador. Né? Com a Primeira República, a Constituição de 1891 traz um elemento novo que é o federalismo. E isso leva o poder político até os municípios. Então, a descentralização
leva um elemento muito importante que o coronel ainda não tinha, que é o controle político local. Né? Um país muito centralizado, igual era a monarquia, né? Limitava essa influência direta do coronel na política local, igual ele vai ter agora. Então agora o cenário está montado. Né? O mesmo cara, né, o coronel, a figura do coronel que detém o poder privado também detém o poder político local. Então esse cara é duplamente poderoso agora. Você soma isso a um contexto social de desigualdade pelo acesso diferente, né, a recursos econômicos e à terra, realização de eleições e uma ausência de cidadania efetiva, né, da presença efetiva do Estado para essa população mais pobre no campo, né, você tem o cenário perfeito para se desenvolver o coronelismo, porque a desigualdade ela gera dependência. Então, você tem uma série de pessoas ali que não têm acesso à terra, que não têm acesso a recursos financeiros, que vai viver em dependência do coronel. Né? Além disso, você tem eleição. Então, você tem ali a realização de pleitos, né, para escolher um sistema representativo, e isso vai criar uma série de oportunidades para esse coronel aumentar a sua influência política local. O voto de cabresto, por exemplo. Então, né, esse sistema representativo aí aumenta as chances de influência do coronel no poder político local. E o fato do Estado não estar presente, né, não aplicar uma lei igual para todos, né, não dar uma cidadania efetiva, né, com direitos civis, políticos e sociais assegurados de forma neutra, só aumenta a dependência das pessoas em relação ao coronel. Né? Se você não tem o Estado como suporte, você vai depender do poder privado do coronel. Ainda mais, né, quando você tem relações seletivas. Né? A lei é aplicada para uns e não é aplicada para outros. Isso torna, né, pessoas influentes como os coronéis, né, ainda mais importantes, porque são exatamente eles que vão ter influência nessa seletividade, né, da cidadania, da aplicação da lei, por exemplo. Então esse aí é o desenho geral que compõe o que nós chamamos de coronelismo. Né? É um poder privado que já existia, somado a um poder político local, que é a grande novidade trazida pelo federalismo, aplicado em um ambiente rural, em que você tem uma figura que vai ser muito influente nas eleições e que ocupa o espaço do Estado, né? Na relação com esses dependentes. Então aí eu tenho, né, o desenho do que é o coronelismo, tá bom? Isso faz com que o coronel estabeleça uma relação de troca com os seus dependentes, mas é uma relação de troca desigual. O coronel oferece migalhas e para esse dependente aquela migalha é muito. Né? Então, uma pessoa em situação de extrema dependência, o pouco que ela recebe, ela vai desenvolver uma lealdade e uma gratidão enormes em relação à pessoa que ofereceu aquelas condições para ela. Então, você tem uma relação, uma dinâmica aí, que é uma relação de troca, mas uma relação de troca desigual, que tende a fortalecer o coronel. O coronel oferece o quê? Né? O coronel oferece influência na nomeação de cargos públicos, afinal, é ele que conhece, né, o prefeito, é ele que conhece os vereadores, é ele que conhece os políticos. Ele oferece emprego, né, na terra dele, em negócios da família, etc. É ele que atrai obras públicas para o município e é assistência do dia a dia. O médico, o remédio, ajuda na festa de casamento, na festa da igreja. Então, esse dia a dia da dependência, né, todo mundo recorre ao coronel. E o coronel ajuda, né? Mas isso não é de graça. Em troca, esses dependentes vão acabar oferecendo o quê para o coronel? Né? Eles oferecem um recurso muito importante, que é o voto. Né? Então, a participação não é ampla, mas quem participa, no geral, né, tem o seu voto controlado pelo coronel, então é o famoso voto de cabresto, e não é nem baseado só na violência, não, gente, é a gratidão mesmo. Né? Muitas vezes esse cara aprendeu a ler e escrever, né, com uma professorinha paga pelo coronel, ele trabalha para o coronel, tem toda uma relação, uma dinâmica de dependência com o coronel, então o voto ele é quase que uma gratidão, né? Mas é o voto de cabresto, né? O voto aberto. Né? Lembra que o voto é aberto na Primeira República, controlado pelo coronel. Né? Esses dependentes reforçam o prestígio social do coronel. Aqueles funcionários públicos que o coronel ajudou a colocar no cargo, quando necessário, o coronel vai cobrar favores. Né?
né, o delegado, o cobrador de impostos, um juiz, né, um tabelião, o dono do cartório, etc., o coronel vai cobrar esses favores. Né? E, principalmente, gente, os dependentes compõem a força militar do coronel. Eles são os capangas. A capangagem, né, é feita por estes dependentes. Então, isso é muito importante, cara. Repara como que é desigual. Né? Em troca de um remédio para dor de ouvido para o seu filho, você está disposto, né, a dar a sua vida em um conflito para defender o coronel. Isso é muito significativo. Tá? O interessante é você reparar que, quando você vê esse esquema, parece que o coronelismo é meramente a interação entre coronel e dependentes. Mas, na verdade, o poder público está aí no meio dessa relação. Como que o poder público está no meio dessa relação? Você vê a interação que o coronel tem com os dependentes, depende também da interação que o coronel tem com o governo, com o Estado, né, na influência na nomeação de cargos públicos, atração de obras públicas para o município, que reforçam o prestígio do coronel, né, na hora de cobrar favores desses funcionários públicos. Então, repara que, apesar de não ser evidente, o coronel tem uma relação com o poder público. E essa relação ela se torna muito evidente em momentos em que o coronel vai ter conflito com outros coronéis. Você tem casos que até mesmo as forças policiais do Estado vão apoiar alguns coronéis quando estão em situação de conflito com outros coronéis. Os coronéis que, obviamente, né, fazem parte da oligarquia dominante naquela situação, naquele Estado, naquele momento. Tá? Então, parece que o poder público não faz parte da relação, mas ele faz. Indiretamente ele faz. Ele compõe aí, né, o coronel compõe em alguns aspectos uma intermediação entre os dependentes e o Estado, mas ela é feita através do coronel. E é isso que coloca o coronel em uma posição muito relevante na hora das eleições. Então, a contrapartida que o coronel dá para o poder público, né, em troca desses apoios pontuais que ele precisa de ter aí, é o controle eleitoral, é o controle de votos. Tá? Então, a relação é muito mais complexa do que a gente pode aparentemente achar numa análise mais superficial, beleza? Então, é esse sistema de troca desigual aí que coloca o coronel numa posição privilegiada nessa interação com o Estado e também na interação com os dependentes. Tá? Mas o coronel não está aí sozinho. Ele tá numa constante dinâmica com os seus dependentes e numa constante dinâmica com o poder público também. Ok? É isso aí, galera. Eu espero que tenha ficado bem claro o conceito e que vocês aí tenham essa base para enfrentar as questões que aparecerem para vocês, beleza? As fontes aí, a fonte para esse esquema, tá? É de um artigo muito importante da professora Maria Efigênia Lage de Rezende, do UFMG, da coleção Brasil Republicano. Tá joia? É isso aí, galera. Grande abraço para vocês.